Boa tarde, tudo bem com vocês? Mais um programa juntos, mais uma segunda-feira para falarmos do programa Direito na Prática. E hoje nós vamos falar sobre um tema que nós vamos desmistificar a diferença do uso capião e do inventário. O que acontece muito, que às vezes as pessoas confundem muito o que é uso capião e o que é o inventário. Na verdade, não é o significado do que é uso capião e inventário, é o bem, quando vão trazer o bem para fazer a uso capião, e na verdade não é uso capião, é inventário. Ou então, na verdade, vão querer fazer o inventário e é uso capião. Então, hoje nós vamos saber, e você de casa também vai ver, será que o bem que eu estou questionando, eu vou uso capi ou é inventário que tem que fazer? Então, hoje nós vamos falar sobre isso. E você já pode aí enviar suas perguntas, enviar sua mensagem, enviar essa live também para os seus familiares, para os seus amigos. Quem sabe não tem um outro amigo que também está com essa dúvida ou que está passando pela mesma situação. Está ocupando o imóvel, mas não sabe se ele vai poder usar o capi ou se ele vai poder fazer o inventário, tá certo? Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos aí enviar as perguntas de vocês e tirar todas as dúvidas. E mais um segredo: quem enviar sua dúvida agora, a gente vai responder e você não vai pagar a consulta. Agora, se você deixar para enviar sua pergunta depois, você vai pagar a consulta. Então, envie a sua pergunta agora, envie a sua dúvida, que a gente responde para você agora aqui no ar, tá certo? Então seja muito bem-vinda, Ana, que está aqui conosco, todos vocês que estão aí na sua casa. Hoje, Ana, quem é que vai estar lá? É o Matheus ou é como é o nome dele que eu esqueci? O Ian. Ah, o Ian. Então, Ian, muito obrigado aí pela sua participação, tá certo? Então, quero também já iniciando aqui, mandando um abraço especial aos nossos parceiros. Eu gosto muito de fazer parceria. Então, você, colega advogado, que é trabalhista, você que é criminalista, e se você deseja fazer parceria, tem aí a sua demanda que é sobre inventário ou é sobre o uso capião, vamos fazer aí parceria. E a sua parceria é muito importante para mim e para você. Você não vai perder seu cliente e vai estar ganhando e vai estar fazendo parceria conosco, tá certo? Então, já quero mandar um abraço especial para a doutora Fabiana Silveira, de Imperatriz, a nossa parceira. Quero mandar um abraço especial para a Karina Aguiar, de Codó, também nossa parceira. Paulo Júnior de Pinheiro. Paulo, muito obrigada. Está caminhando aí o nosso processo. E quero mandar um abraço especial para o doutor Hugo Vieira, de Viana. Obrigada, doutor Hugo, aí pela sua parceria. E a você que deseja fazer parceria, estamos abertos. Nosso escritório é uma extensão do escritório de vocês. Sejam muito bem-vindos. Então, Ana, hoje nós vamos fazer, né? O Ícaro está viajando e a Ana que está aqui conosco agora. Então, Ana, hoje nós vamos falar, como eu já disse, né, a respeito de tirar essas dúvidas aí dos nossos ouvintes, o que é inventário e o que é uso capião. Então, vamos começar por uso capião. Uso capião são várias modalidades, né, da uso capião. Nós temos vários tipos de uso capião. Então, temos a uso capião quando você, na verdade, é casado com a sua esposa e aí, de repente, você se separa, o esposo vai embora e você fica no imóvel. Se você tiver cuidando desse imóvel sozinha, pagando todas as despesas, né, pagando tudinho, você, na verdade, não tem mais contato com aquela pessoa, ele foi embora, deixou o imóvel e não voltou mais, é um tipo de uso capião. E esse uso capião se chama uso capião familiar, certo? Também nós temos a uso capião, que é o extraordinário. Se você já tenho a posse aí 20 anos, doutora, já estou morando 20 anos nesse imóvel. Eu tenho muito caso concreto a respeito disso.
já estou morando 20 anos, só eu pago as contas, não sei quem morava anteriormente, ou então eu tenho só um contrato de compra e venda desse imóvel e de lá nunca fiz escritura, nunca registrei, mas eu já estou nesse imóvel há 20 anos, já tenho a posse dele. Uso capião extraordinário. Então, dependendo da posse que você tem um tipo de uso capião. E para provar, como nós precisamos provar essa posse? Não é só você dizer que você tem a posse. Para você usucapir um imóvel, você precisa ter o tempo de posse, você precisa provar como você adquiriu essa posse. Você invadiu? Você comprou de um terceiro? Você era filho, herdeiro e ficou morando e pagando as dívidas só você? Então, hoje a gente precisa provar esse tipo de posse, para que a gente possa fazer uma cadeia sucessória. Então, se você comprou, só dar um exemplo para você aqui com essas canetinhas. Você comprou o imóvel de João, e João vendeu para o Antônio vendeu para Maria, a Maria, todas essas cadeias sucessórias aqui, as posses vão se somando. Um vai somando a posse do outro. O João que comprou de Antônio e assim sucessivamente. Então, soma a posse desse aqui que já estava, que era o primeiro, depois foi para o segundo e o terceiro. Se você tiver toda essa cadeia sucessória, fica maravilhoso para você provar a sua posse e assim buscar a uso capião. Aí você precisa ter esses documentos de quem você comprou, ou pelo menos saber essas informações, para poder tudo isso a gente ir organizando essa documentação. Às vezes a pessoa não tem nada disso, mas a pessoa tem 20 anos que a conta de água está no nome dele, que a conta de luz está no nome dele, né? Ou que ele vem pagando o IPTU, ou que os vizinhos conhecem ele como na verdade, o posseiro daquele bem. Então, tudo isso, porque a gente precisa, inclusive, ir em loco, conhecer os vizinhos, saber se os vizinhos têm conhecimento da posse daquela pessoa. Tudo isso para você fazer uma uso capião, para você regularizar um imóvel através da uso capião, precisa comprovar. E às vezes o que muito acontece é que as pessoas às vezes não tem documentação nenhuma, não tem nada e querem usucapiar o bem. Aí é complicado. Você não tem como você ir fazer um processo, você ir regularizar o imóvel se você não tem nada. Você não tem como provar. O advogado tem os meios de como fazer, mas ele não faz milagre. Milagre só Deus. Então, só Deus faz milagre. E do céu só cai chuva, né? Então, a gente precisa ter toda essa documentação, organizar tudo isso para que a gente possa ter êxito no final do processo. Caso contrário, não vamos conseguir, né? E aí, como eu já disse, a documentação. Doutora, como que eu vou provar ter esses documentos? Eu não tenho um contrato de compra e venda, eu não tenho recibo, eu não conheço mais a pessoa que está aqui, que me deu esse quando eu comprei, que eu tive a posse, não conheço mais essa pessoa. Mas você registrou os seus filhos nesse endereço. Você fez compras de supermercado, você comprou uma geladeira, você comprou uma televisão, você colocou o endereço desse imóvel. Eu tenho uma cliente que a gente conseguiu que ela fez um plano de saúde. No plano de saúde estava lá, né, ela vinha pagando o plano de saúde e nesse plano de saúde estava o endereço desde que ela comprou. Ela comprou em 2005, ela estava morando em 2005. Nunca teve a conta transferida, nunca teve a curiosidade, né, de transferir a conta de água para o nome dela, nem a conta de luz. O único documento que nós conseguimos foi
esse plano de saúde no nome dela, né? Então, tudo isso a gente precisa ir buscar, precisa investigar para que a gente possa aprovar. Então, tanto faz no judiciário ou no extrajudicial, se não tiver documentação, não tem como. Eu tive recente também um caso prático no meu escritório em que a pessoa chegou, doutora, tem um imóvel do lado da minha casa e que eu já moro lá e que eu sei que essa casa está desocupada há mais de 20 anos, porque eu já moro lá há mais de 25 anos. Mas toda vez que tem uma pessoa que quer regularizar esse imóvel, o dono aparece. Ora, se o dono aparece, é porque a casa tem dono. Então, não tem como a pessoa dizer assim que vai usucapir um bem de outra pessoa, porque ela mesmo disse, doutora, toda vez que alguém vai querer regularizar esse imóvel, essa casa, o dono aparece. Como é que eu posso fazer para regularizar? Compre do dono. Se o dono aparece, é porque o imóvel tem dono, né? Então, as pessoas pensam que usucapião é fácil porque eu vou pegar o imóvel de terceiro. Não tem como, não é invadir, não é você ficar com o bem do outro que você vai fazer a usucapião. Isso não é correto. O usucapião, você precisa provar realmente que você tem a posse, que você já está morando, que você já está cuidando, que você já está com aquele bem. Agora, como eu falei para vocês, nós vamos desmistificar a diferença da usucapião ao inventário. Por quê? Porque tem pessoas que é de pai para filho. Tá no imóvel, mas é porque o pai já faleceu, a mãe já faleceu e a pessoa quer usucapi. Aí não é usucapião, aí é questão de inventário. Se a pessoa faleceu, é questão de inventário. O que era proprietário tabular. O que é proprietário tabular? É aquele que está com o nome na matrícula. Se aquela pessoa que está com o nome na matrícula, que é ele que está com o nome no documento aqui, mesmo que seja 20 anos, 50 anos, mas se ele faleceu e existem os herdeiros, é caso de inventário e não da usucapião. Agora, pronto, a pessoa faleceu e ninguém sabe mais, comprou, e aí não tem herdeiro, não sabe quem é. Aí teríamos que ver, analisar toda a documentação para que a gente possa verificar se é possível fazer usucapião. Porque é possível fazer usucapião, inclusive de um herdeiro. Doutora, Mas tudo isso tem que ter provado. chegou uma pergunta aqui de Patrícia Cristina. Comprei um imóvel do senhor João quando ainda estava vivo. Tenho o contrato e os recibos de quitação. E agora os filhos, herdeiros, não querem assinar a transferência por meu nome. O que eu devo fazer? Como é o nome da pessoa? Patrícia Cristina. Patrícia, o que é que você deve fazer? Você, na verdade, é credora. Então, como você é credora, você mesmo pode fazer o inventário. Se você tem toda a documentação, que você comprou o imóvel dessa pessoa, você quitou o imóvel dessa pessoa, então você pode abrir o inventário no nome dessa pessoa. Né? Você pode abrir o inventário. O inventário, só tirando uma dúvida de vocês, foi muito prudente essa pergunta da Patrícia. Olha, o inventário, ele não é feito só por pai e por mãe ou por irmãos, só pelos herdeiros. O inventário também pode ser feito pelo credor. Qualquer pessoa que se sentir interessado, que tiver interesse naquele inventário, pode abrir o inventário. Tem pessoas que eu já tive, Patrícia, inclusive no meu escritório, pessoas dizem assim, doutora, nós somos 3 irmãos, mas eu tenho um irmão que mora lá na casa e ele não quer fazer o inventário. Não importa se ele não quer fazer o inventário vai ser feito e você pode fazer. O que a gente precisa para abrir o inventário? O que você, Patrícia, precisa para abrir o inventário? Você precisa da certidão de óbito e a procuração do advogado. Contrate um advogado e pegue a certidão de óbito. Como você faz para pegar essa certidão de óbito? Você tem os dados da pessoa que você comprou.
você vai lá no cartório, descobre aí onde é que tem a certidão de óbito dele, qual o cartório que está a certidão de óbito. Certidão de óbito é um documento público. Qualquer pessoa pode ir lá e tirar uma certidão de óbito. Eu já tive, inclusive, também no meu escritório, só ressaltando aqui com você, pessoas que dizem: ah, doutora, mas meus irmãos estão com toda a documentação lá e não querem abrir o inventário, ele não me dá nem a certidão de óbito. Certidão de óbito é documento público. Qualquer pessoa que tiver interesse pode ir lá e abrir a certidão. Então, você não precisa necessariamente de os herdeiros para você ir buscar o seu direito. Se você tiver com toda a documentação, pode vir que eu mesmo ajudo você. Traga a documentação que eu já analiso para você. Ou você pode ir na defensoria pública, ou você pode procurar um advogado de sua confiança. Leve a documentação para ele, que ele vai analisar e você vai conseguir buscar os seus direitos e buscar seu imóvel. Não fique aí aguardando um herdeiro cair do céu no dia que ele tiver de bom humor para ele poder regularizar. Tome posse do bem que é seu e tome posse da documentação e vá buscar o mais breve possível, né? Já antes que os herdeiros também façam o inventário, porque você só tem um contrato de compra e venda, né? Você só está com recibo. Então, antes que os herdeiros já façam esse inventário e transfiram esse bem para você, você já se antecipa e já abra o inventário e já faça essa documentação aí no seu nome, tá certo? Se ainda tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato conosco, que você não paga também a consulta. Já tem aí todas as observações aí para você, tá certo? Então, gente, isso é excelente essa pergunta aí. Já tirou bastante dúvida aí. Mas vamos ver a respeito do inventário, né? Como eu falei para você. O inventário, existe também a questão de quando tem 2 ou 3 já falecido. Tem muita essa dúvida que vem também para mim. Ah, o pai já faleceu, a mãe já faleceu, e agora vai fazer um inventário? Ah, doutor, eu deixei para fazer logo dos 2 juntos. Então, porque eu só vou pagar um. Você pode até fazer os 2 inventários juntos, né? Mas tudo é um junto, entre aspas. São 2 inventários. Pode fazer juntos, mas são 2 inventários. Você vai pagar as custas de 2 inventários. Primeiro faz o inventário de quem faleceu primeiro, se foi o pai, vai fazer o inventário do pai, vai pagar o imposto, que é o ITCMD do pai, depois fazer o inventário da mãe. Não é dizer que vai fazer tudo junto e pagar um só imposto. Não, tudo é separado. Quando o pai faleceu, ficou 50% dos bens ficaram para a esposa, a depender do regime de casamento, e 50% ficaram para os herdeiros. Faz todo esse inventário, paga esse imposto, tira tudo organizado, faz agora o da mãe. Os 50% que era dela vai ser agora inventariado e passado os bens para os herdeiros. Mas não pense você que vai deixar para fazer o inventário tudo junto porque você vai pagar um imposto só. Não, todos 2 são impostos diferentes. Podem sim, como eu falei, fazer inclusive em uma escritura pública só, mas é como se fosse 2 inventários, porque todos os custos são de 2 inventários. A mesma coisa acontece se tiver um terceiro, de repente no meio do caminho já também faleceu um filho. Aí já são 3 inventários. A mesma coisa precisa fazer os 3 para poder, então, fazer a partilha. São, na verdade, os 3 inventários para poder começar a fazer. Então, qual é a pergunta aí que nós temos? Doutora, chegou uma pergunta aqui do Fábio Silva. Ele diz que os irmãos deles fizeram um inventário e deixaram ele de fora. Agora ele quer saber como que ele faz para recorrer à parte que lhe era de direito. Fábio, é o seguinte, você tem que fazer uma petição de herança. Você tem, primeiro, se você tem toda a documentação que você é filho,
você vai, se o inventário foi feito extrajudicial, precisa ser analisado, fazer uma petição de herança para que seja feita uma retificação na escritura de partilha. Se o inventário foi feito judicial, tem que pedir o desarquivamento, se esse processo tiver já arquivado, para poder fazer essa petição de herança e fazer a partilha já incluindo você. Você só precisa demonstrar que você realmente é filho. Não pode se de repente você dizer, porque o que acontece muito, eu já tive no meu escritório também caso prático igual. Dizer assim, doutor, eu sou filho, mas eu não fui reconhecido antes do meu pai falecer, mas eu sou filho. Então você primeiro precisa, que é processo separado. Primeiro você precisa provar, ter esse reconhecimento, ter essa sentença, reconhecendo que você realmente é filho, para depois você entrar com a partilha. Não faz isso no mesmo processo de inventário. Um processo é para reconhecimento de filiação, que você precisa primeiro passar por esse processo, e o segundo seria a partilha. E agora, se você realmente tem toda a documentação, não, doutora, eu tenho toda a documentação de que eu sou filho dele, está aqui no meu registro, nos meus documentos, que eu sou filho dele, mas meus irmãos fizeram o inventário e não me colocaram. Aí sim, aí a gente só vai, o advogado, você precisa de um advogado, mesmo sendo feito no extrajudicial, esse instituto precisa de um advogado, você vai procurar um advogado ou a Defensoria Pública, e aí ele vai entrar com uma petição de herança, aonde ele vai pedir a correção da partilha para poder incluir você. Se os bens já tiver todos dos teus irmãos e eles já tiverem gasto, já tiverem vendido, tudinho, eles vão ser chamados para poder ser regularizado e a sua parte ser passado para você, tá certo? Mas é dessa forma que é a tramitação. Mas vamos continuar agora em relação como se dá a divisão também, que as pessoas às vezes têm muita dificuldade em relação à divisão quando os bens vão para os irmãos e quando é feito essa diferença, né? Então, se é uma cadeia sucessória, se você, por exemplo, faleceu o seu pai, deixou a mãe e os filhos, é 50% para a mãe, 50% para os filhos. Agora, se faleceu o pai, faleceu a mãe e já faleceu um irmão, esse irmão, ele deixou filhos, vai para os filhos dele também. Os filhos dele, desse irmão que é falecido, vai ter direito também. Se ele faleceu antes do pai, tem que abrir o inventário dele para os filhos ser colocado na posição de herdeiros dele, no local, né, que ele queria substituir os direitos dele, os direitos do filho que é falecido vão para os netos. Né? Agora, quando todos não têm mais, esse filho que faleceu não deixou herdeiro, então vai de uma forma igual para todos os irmãos, a não ser que ele tenha deixado um testamento parabenizando, né? Não seria nessa forma, nessa palavra parabenizando, mas para o outro irmão, deixando a parte dele para um outro irmão, assim, beneficiando. Essa é a palavra correta. Se ele deixou um testamento beneficiando um outro irmão, aí a parte dele vai para esse irmão ou para quem ele deixou, já que ele não teria filho. Mas a divisão é para os filhos, dos filhos para os netos, e se os netos, se não tiver mais essa cadeia, aí que vai para os irmãos, certo? Só vai para os colaterais, que são os irmãos, se não tiver mais ninguém nessa cadeia. Se não tiver mais o pai, se não tiver mais a mãe, se não tiver mais os avós, aí vai para os irmãos.
Caso contrário, é de acordo com, na verdade, a linha, né? A linha que estiver ali, aqueles que estiver naquela linha sucessória. Então, dessa forma é feito a divisão do inventário. E às vezes as pessoas têm muita dificuldade em relação a isso. Ah, mas meu pai faleceu, né? E não tem, o meu irmão também já faleceu. Então os filhos dele não têm direito. Vai só para os 2 irmãos que têm. Não, os filhos dele são subrogados no lugar do pai. Então, os filhos também vão ter direito da herança que era do pai ou que era da mãe, né? Então, tudo isso é dividido. Também, o inventário, como eu já falei, existe o imposto, que é o imposto ITCMD. Todo inventário é feito esse imposto ITCMD. E tanto tem quanto é inventário ou quando é de doação. O que muitas pessoas às vezes confundem? Quando tem o inventário, né? E não vai fazer uma doação. Os pais, os filhos renunciam o que eles têm, o que é da parte deles. Vamos supor que faleceu o pai, ficou a mãe, e os filhos dizem: não, nós não queremos nada e vai ficar tudo para minha mãe. Os filhos renunciam. Só que os filhos acabam esquecendo que eles também têm filhos. Né? E se todos os filhos renunciarem, quem é que vem? Os netos. Né? Essa questão da renúncia é um instituto que deve ser muito bem observado, porque o que muito acontece é que às vezes os filhos renunciam para querer deixar tudo para a mãe ou para o pai, porque ele está na casa, porque a mãe não tem talvez um outro local para ficar. Então se diz: não, a casa vai ficar tudo para a mamãe. Só que eles esquecem que eles têm filhos. E quando todos renunciam, vai para os netos. Agora, digamos um exemplo que o Antônio faleceu e deixou a Dona Maria. E a Dona Maria tinha mais 3 filhos. E o José renunciou à parte dele para ir para a mãe. Mas ele esqueceu que ele tinha mais 2 irmãos. Para quem foi a parte do José? Não foi para a mãe. A parte do José foi para os 2 irmãos, porque ele renunciou de forma gratuita. Agora, se o José dizer: não, eu quero doar a minha parte em específico, eu quero doar a minha parte para a minha mãe, aí sim ele vai para pagar o ITCMD e vai pagar o ITCMD de doação para a mãe dele. Mas se ele renuncia e não de forma gratuita, não pagou a doação, ele não especificou para quem iria a parte dele vai para os outros irmãos. Os 2 irmãos vão ficar só 50% para cada um. E não vai a parte dele para a mãe. Então, tome muito cuidado nessa questão da renúncia. A renúncia é um instituto que ela precisa ser muito bem observada. Tomar uma águazinha aqui que a garganta já está seca. Então, estou aguardando aqui as perguntas de vocês. Vocês tiverem qualquer dúvida, vão enviando aí as suas perguntas para que a gente possa estar respondendo aqui. Como eu disse para vocês, aquele que for curioso e que tiver logo as suas perguntas, aqui eu respondo no ar, já tira as suas dúvidas, tá certo? Doutora, tem uma pergunta de Matheus Pinheiro. Os processos de inventário costumam demorar muito tempo? Matheus, depende, né? Os processos de inventário, na verdade, eles demoram, não é nem por conta depende da documentação também, mas o que demora mais de um processo de inventário são as próprias partes. Depende muito só dos herdeiros, dos próprios herdeiros que às vezes ficam brigando,
Desculpa, mas às vezes brigam por besteira, entendeu? Então, por conta disso, é que demora mais o processo de inventário. Mas o inventário não é, principalmente, se estiver todo mundo de acordo, tiver toda a documentação, tiver todo mundo de acordo, você faz o inventário em 15 dias, 15, 20 dias. É só sair o imposto para você pagar. Saindo o imposto para você pagar e estiver todo mundo de acordo, vai lavra a escritura no extrajudicial, né? Que hoje nós temos esse benefício de podermos fazer o inventário no extrajudicial direto no cartório. Junta toda a documentação, precisa de um advogado. Você sempre precisa de um advogado para fazer o inventário. O advogado vai fazer a petição, vai juntar toda a documentação, os herdeiros, estando de acordo, já dá a entrada para pagar o ITCMD, pagando esse imposto, pronto, o inventário está pronto, faz a escritura, todos os herdeiros vão assinar, o advogado vai assinar e você vai ter esse inventário aí 15, 20 dias muito rápido. É processo muito rápido. O que demora também é essa questão do ITCMD, porque, na verdade, o judiciário hoje está abarrotado de tanto processo, cheio de tanto processo. Então, muitos também precisam pagar esse imposto. E, às vezes, a Cefaz também, né, às vezes está cheia de processos para pagar. Então, o que mais demora em um processo de inventário, se estiver todo mundo de acordo, é a questão do pagamento do imposto. Pagando o imposto, tá? Mas o que muito acontece é que os herdeiros, às vezes, não entram em consenso na hora de fazer a partilha. E, às vezes, um concorda com o outro, um briga porque quer um imóvel, o outro briga porque não quer dar a documentação, e o outro não vai passar lá para assinar, e aí fica essa confusão. Porque nesse imposto, como todos estão de acordo e precisa pagar, tem que ter um consenso para que esse pagamento seja feito. Quem vai pagar? A viúva tem esses valores para pagar? Um dos herdeiros vai poder emprestar esse dinheiro para poder pagar? Vão vender o imóvel para poder pagar? Porque hoje até isso é gratificante, porque nós podemos inclusive fazer a venda do imóvel, mesmo o inventário sendo feito no extrajudicial. Você tem como negociar esse imóvel e já entrar com uma cessão de direito para poder você já receber esses valores. Recentemente a gente fez onde a pessoa deu só um sinal, já negociou o bem, a pessoa já pagou todos os impostos, né? E pronto, era um inventário que só estava dependendo dos valores para pagar o imposto. Encontrou a pessoa para comprar o imóvel, a pessoa já fez a negociação, fizemos um contrato de compra e venda, o comprador deu um sinal e o cliente já pagou os impostos. Hoje é todo mundo feliz. É feliz a pessoa os herdeiros que conseguiram concluir o seu inventário, é feliz a pessoa que fez uma boa compra e fez com segurança, porque a venda também de um imóvel e inventário, a pessoa também tem que ter muito cuidado. Porque os bens dos herdeiros não pagam a dívida do falecido, mas os bens do falecido pagam as dívidas dele. Então, não tem como você vender um imóvel sem antes tirar todas as dívidas do falecido. Porque se de repente o falecido deixou uma casa e o valor dessa casa é 300 mil reais, mas ele deixou dívida no valor de 500 mil. Aquela pessoa que negociou sem ele saber da dívida do falecido, ele pode ficar sem a casa. A dívida que o falecido adquiriu antes do outro comprar a casa, essa dívida esse imóvel pode ser penhorado, né, por conta dessa dívida. E quem negociou com os herdeiros sem antes tomar esse cuidado, sem antes procurar um profissional especialista para a área,
para poder tirar todas essas certidões, verificar se o falecido não deixou dívida trabalhista, dívida na Receita Federal, dívida de IPTU. Tudo isso são dívida de uma empresa que ele fechou, a empresa aí não pagou os colaboradores ou não pagou os impostos, entendeu? Então, tudo isso pode vir respingar no imóvel que você está pensando que está adquirindo o imóvel sem nenhuma dívida e às vezes até pelo um preço bem atrativo, né? Porque estou comprando um imóvel, esse imóvel estava em inventário e os herdeiros estão vendendo pelo um valor bem atrativo. Então, vou comprar esse imóvel. Mas ele esqueceu de antes procurar um advogado especialista. Ele esqueceu de antes tirar as certidões para saber se o falecido não deixou dívida. Então, é muito bom, entendeu? Informa você, busque um advogado especialista, busque tirar todas essas certidões, até mesmo antes de você fazer qualquer pagamento. Doutora, chegou mais uma mensagem, é do Eduardo Ribeiro. Meus pais faleceram há 20 anos e minha irmã ficou na casa. Agora ela disse que o imóvel é só dela. Tá certo isso, doutora? Não. O imóvel é de todos. Na verdade, só informando um pouquinho aí, Ana, como é a pergunta mesmo? De repente pode ser que eu tenha me precipitado aqui na resposta. Meus pais faleceram há 20 anos e minha irmã ficou na casa. Agora ela disse que o imóvel é só dela. Mas ela já está há 20 anos lá, como é o nome dela? Não diz, né? A pergunta é do Eduardo Ribeiro. Eduardo, tem que ter cuidado, né? Por quê? Porque você disse que seu pai já faleceu há 20 anos. Então, se a sua irmã, ela está no imóvel sozinha, se ela está cuidando desse imóvel sozinha, se ela está pagando as dívidas desse imóvel sozinha, pode acontecer realmente que ela possa ter direito a uso capi. Certo? Por conta de que tudo está no nome dela. O que você tem que fazer é urgentemente abrir o inventário. A partir do momento que você abrir o inventário, cessa de contar o prazo dela estar lá no imóvel sozinha. Mas enquanto não abrir o inventário, porque o que muitas pessoas me perguntam é o seguinte: doutora, nós já estamos com o inventário há 10 anos, meu irmão está lá no imóvel, mas nós já abrimos há 10 anos, o inventário está tramitando, mas meu irmão está morando lá sozinho no imóvel. Mesmo ele estando morando sozinho no imóvel, ele não tem mais como usucapi, porque a partir do momento que abriu o inventário, suspende o prazo da usucapião, certo? Agora, enquanto não abrir o inventário, aí tá correndo. Não sei quanto tempo vocês estão lá, ela está lá sozinha no bem, né? Então, se ela estiver sozinha, 20 anos, como você disse, e todas as contas, toda a reforma da casa, tudo é ela que estiver pagando, aí você tem que abrir o olho e ter cuidado, porque de repente pode ser que o imóvel seja dela mesmo, ela já usa o capi. O que eu aconselho você é realmente ir e já correr atrás de abrir esse inventário o mais rápido possível para que você não possa ter depois problemas futuros, tá certo? O inventário é a base de tudo para poder cessar esse prazo, porque existe sim a uso capião por herdeiro, só que para esse herdeiro ter todos os direitos, ele precisa tá também fazendo toda essa documentação só com ele. E isso acontece muito de herdeiro ficar sozinho no imóvel e às vezes fazer tudo. Por quê? Porque como são vários filhos e ninguém não cuida do imóvel, então acaba que, né, todos não tem aquela pessoa destinada para poder fazer cuidar do bem. Aí acaba que todos eles são donos, mas ninguém cuida. E aí só querem saber dos direitos. Existem os direitos, mas existem as obrigações. Então, todos precisam ter esse cuidado. Em relação
a uso capião, como eu falei ainda para vocês, qual é a diferença de que existe a uso capião e existe o inventário? É porque às vezes as pessoas confundem por conta disso. Porque como um herdeiro também pode usucapiar o bem, tudo as pessoas acham que é uso capião. Não, tem muito, às vezes, a documentação que, na verdade, não se trata de uso capião, e sim de inventário. E mesmo se você levar toda a documentação achando que você vai usucapiar o bem, na hora do análise, você vai ver, o próprio tabelião vai analisar e ele vai verificar que não se trata de uso capião, e sim de fazer inventário. E o que já aconteceu, já tive um colega também que aconteceu isso com ele, que na hora ele deu entrada na uso capião, foi feito a escritura de uso capião, e quando essa escritura de uso capião foi levada para registro, lá o registrador descobriu e disse: isso aqui não se trata de uso capião, e sim de inventário. Quer dizer, fizeram todo um gasto, tudo porque para fazer a uso capião você precisa de planta baixa, memorial descritivo, você precisa de RT, você precisa comprovar a posse, tudo isso, e isso é caro. Porque às vezes você precisa inclusive de notificar os confinantes, que são os vizinhos, e também não é barato. Então, para isso que eu sempre alerto vocês aqui no programa. Essa questão de ter a uso de analisar a documentação, porque não pode ser um tiro no pé você fazer todo esse gasto, tá com toda essa documentação, e quando você chegar no registrador, para você registrar, para poder você abrir a matrícula, ele colocar todo o seu trabalho de volta, porque não foi dado por um advogado especialista. A pessoa que fez não analisou direitinho a documentação, e isso é bem complicado na hora de você resolver essa situação, tá certo? Doutora, chegou mais uma pergunta aqui da Maria Celeste. Ela pergunta como faz para comprar um imóvel que só agora ela descobriu que está em nome de um falecido e ela está comprando dos filhos. Eu não entendi a pergunta, como é, novamente? A Maria Celeste, ela está comprando um imóvel e Sei. só agora ela descobriu que o proprietário já faleceu. Ela está comprando dos filhos. Certo. O que ela deve fazer? Agora que ela descobriu que o proprietário tabular já faleceu, Maria Celeste, e que você está comprando dos filhos, você está comprando os direitos possessórios dos filhos. O imóvel, na verdade, está no nome do Antônio lá, que eu não sei como é o nome do proprietário, do Antônio. E o Antônio faleceu e deixou os imóveis para os filhos. Os filhos só têm os direitos sobre esse bem. A propriedade ainda continua no nome do falecido. Então, o que precisa fazer? Inventário. Precisa fazer o inventário, porque os filhos, eles não são proprietários, eles têm direito naquele bem. A partir do momento que o pai falece ou a mãe, a herança ela é passada automaticamente pelo um instituto que chama Instituto da Saizine. Faleceu os pais, nesse momento os filhos já têm direito àquela herança, mas a propriedade ainda está no nome de quem faleceu. Então, precisa ser feito o inventário, não faça pagamento nenhum para esses filhos. Se você já fez algum pagamento ou se você já até quitou, abrir os olhos e fazer o inventário. Senão, você não vai poder nunca transferir esse imóvel para o seu nome. Porque a propriedade não são dos filhos que têm o direito. Eles têm os direitos, mas eles não têm a propriedade. E só fazendo o inventário é que você vai poder ter a propriedade desse bem. Fazendo o inventário, vai transferir para o nome dos filhos, aí sim os filhos vão poder assinar para você. Mas o bom é que você já está negociando com eles, eu acredito, né? Negociando e não comprando.
a compra se dá no momento que é feita a transferência, mas a negociação você pode fazer. Inclusive, existe o Instituto da Cessão de Direito. Do jeito que você já está negociando, você já pode, inclusive, ser incluída na petição de inventário. Quando for feito o inventário, você já vai como cessionária. E aí é incluído os direitos que era dos herdeiros passam para você. E você entra como cessionária. A cessão de direitos, os direitos que eram deles, passam a ser para você. E aí você já entra como cessionária e você vai ter que pagar não o ITCND, você vai ter que pagar o ITBI, porque é idêntico a uma compra e venda. Os herdeiros vão pagar o ITCND, porque eles estão fazendo o inventário. Você, como está fazendo uma compra, você vai pagar o ITBI. E aí é normal, você paga o seu ITBI, os herdeiros pagam o ITCND e o bom também é que você pode fazer esse processo no cartório, que é rápido também, né? Todos os herdeiros já estão de acordo, porque eles estão negociando com você, é porque eles estão de acordo. Então, já vai para o cartório, já faz essa cessão de direito, já fica no seu nome. Quando for para registrar, já vai registrar no seu nome. Aí o registro já vai sair no seu nome. Os herdeiros já não precisam ir novamente registrar no nome deles para depois transferir para você. Não, já faz tudo junto, está certo? Agora, também, como eu falei anteriormente, a respeito da questão da segurança. Você, antes de fazer qualquer pagamento, antes negocia, verifica se o herdeiro todas as certidões para saber se ele não está devendo IPTU, para saber se ele não está devendo Receita Federal, para saber se ele não está devendo Justiça do Trabalho. Tem que tirar todas essas certidões para saber se ele não tem dívida, porque mesmo se ele tiver dívida, esses valores, esse imóvel que você está comprando, ele pode sofrer, mesmo depois de você já ter pago, já ter aberto o inventário, você já ter pago, foi descoberto, esse imóvel pode sofrer uma penhora, tá certo? Porque você deixou de pagar um credor, e o credor tem preferência nesse momento. Não é você que comprou, quem vai ter preferência é o credor, a pessoa em que o falecido deixou a dívida. Essa é a preferência do crédito. Tá certo? Então, todos vocês que estão aqui conosco, que estão participando dessa live, sempre que desejar comprar um imóvel de um falecido, não deixe de observar isso, não deixe de observar essas dívidas, porque, como disse, eu já tive herdeiros que disseram, doutora, mas meu pai deixou dívida, mas morto não paga dívida. Morto paga dívida, sim, com seus bens. Não paga a dívida com os bens dos herdeiros. Não, né? Se o meu pai faleceu, mas o meu pai deixou uma dívida e ele deixou bem suficiente para pagar, eu vou pagar. Mas eu vou pagar só na quantidade do que ele deixou. Não vou pagar com os meus valores, sair do meu bolso. Mas do que ele deixou, eu tenho obrigatoriedade de pagar com o que ele deixou. E se eu vender algo que era dele, sem antes pagar o que ele, pode ser sofrer sim uma penhora e eu posso estar lesando a pessoa que eu estou vendendo. Certo? Então, gente, eu quero agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco, foi maravilhoso. Não sei se eu consegui, mas eu tenho certeza que eu consegui muito clarear essa dúvida de vocês em relação ao inventário, em relação ao uso capião. Isso é um conteúdo muito bom, porque às vezes muitas pessoas têm dúvida a respeito disso e às vezes confundem. Então, eu hoje tirei isso exclusivo para passar essas informações. Quero agradecer a cada um de vocês. Quem puder, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, porque o conhecimento não é para mim, não é para você, o conhecimento ele tem que ser semeado. É a plantinha que eu faço aqui e que você faz ali e que todos juntos vamos aprender.
tá certo? Então, muito obrigado a cada um de vocês que puderem compartilhar esse conteúdo, que puderem estar aqui conosco, tá certo? Meu muito obrigada e até a próxima segunda-feira com o programa Direito na Prática, direto da Rádio Educadora 88.3.